história sem querer. Em 1918, um soldado britânico chamado Henry estava lutando na França. E quando a batalha terminou, os britânicos ganharam. E todo mundo estava pronto para ir para casa. Só que nesse momento, o Henry viu um soldado alemão completamente machucado, que estava lutando para não morrer. O Henry, que poderia muito bem acabar com a vida dele, resolveu ser humano e gentil e deixou o homem ir embora sem machucar ele. Ele salvou a vida do cara. Desse cara aqui. Porque ninguém tira o Titanic do fundo do mar. O Titanic é extremamente misterioso. E apesar de terem várias teorias de como tirar ele do fundo do mar, isso é praticamente impossível. O primeiro problema é que o navio tá há mais de um século mergulhado. E por isso tá cheio de micro-organismos que passaram todo esse tempo comendo ele. E a sua estrutura. Por isso a estrutura tá tão frágil que boa parte dele seria perdida se tirassem ele de lá. O mais bizarro é que tentaram levantar ele de várias formas diferentes, mas nenhuma funcionou. Tipo a vez que tentaram encher o barco com bolsas gigantes de poliéster, com 180 toneladas de vaselina, que teoricamente endureceriam com água fria e faria o barco flutuar. Obviamente não funcionou. Porque ninguém tira o Titanic do fundo do mar. O Titanic é extremamente misterioso. E apesar de terem várias teorias de como tirar ele do fundo do mar, isso é praticamente impossível. O primeiro problema é que o navio tá há mais de um século mergulhado. E por isso tá cheio de micro-organismos que passaram todo esse tempo comendo ele. E a sua estrutura. Por isso a estrutura tá tão frágil que boa parte dele seria perdida se tirassem ele de lá. O mais bizarro é que tentaram levantar ele de várias formas diferentes, mas nenhuma funcionou. Tipo a vez que tentaram encher o barco com bolsas gigantes de poliéster, com 180 toneladas de vaselina, que teoricamente endureceriam com água fria e faria o barco flutuar. Obviamente não funcionou. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em um segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que a sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em um segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que a sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em um segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que a sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Bebês que nasceram no dia perfeito. Em 2017, um bebê chamado Romeu nasceu no hospital dos Estados Unidos. E só 5 minutos depois, no quarto do lado, nasceu uma menina chamada Julieta. E os pais dos dois tinham escolhido esse nome muito tempo antes. Destino. Tem uma teoria de que o primeiro bebê a nascer nos anos 2000 não sabe que ele é o primeiro. Mas ele sabe, porque nasceu em Toga, um dos primeiros países a ter o ano novo, poucos segundos depois da meia-noite. E chamaram ela de Millennium. Em 2009, um bebê nasceu às 12 horas, 34 minutos e 56 segundos, do dia 8 de julho. E ordenando essa data, fica exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 7 do 8 do 9. Bebês que nasceram no dia perfeito. Em 2017, um bebê chamado Romeu nasceu no hospital dos Estados Unidos. E só 5 minutos depois, no quarto do lado, nasceu uma menina chamada Julieta. E os pais dos dois tinham escolhido esse nome muito tempo antes. Destino. Tem uma teoria de que o primeiro bebê a nascer nos anos 2000 não sabe que ele é o primeiro. Mas ele sabe, porque nasceu em Toga, um dos primeiros países a ter o ano novo, poucos segundos depois da meia-noite. E chamaram ela de Millennium. Em 2009, um bebê nasceu às 12 horas, 34 minutos e 56 segundos, do dia 8 de julho. E ordenando essa data, fica exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 7 do 8 do 9. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Em 2019, um homem comeu um iogurte que tinha vencido há mais ou menos 6 meses. Só que ele gostou do sabor. E por isso decidiu que ia comer só coisas vencidas por um ano. E o mais bizarro é que ele sobreviveu. Amber Scott come só batata frita há 26 anos, em todas as refeições. Em média, ela come 6.000 batatas fritas todo ano. E ela diz que passa mal só de pensar em comer outra coisa. Por fim, Kurt Gödel tinha tanto medo de ser envenenado que só comia o que sua esposa cozinhava. Só que um dia ela ficou doente e foi pro hospital por vários meses. E como ela não podia cozinhar pra ele, ele ficou sem comer por vários meses. E morreu de fome.
Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Em 2019, um homem comeu um iogurte que tinha vencido há mais ou menos 6 meses. Só que ele gostou do sabor. E por isso decidiu que ia comer só coisas vencidas por 1 ano. E o mais bizarro é que ele sobreviveu. Amber Scott come só batata frita há 26 anos, em todas as refeições. Em média, ela come 6.000 batatas fritas todo ano. E ela diz que passa mal só de pensar em comer outra coisa. Por fim, Kurt Gödel tinha tanto medo de ser envenenado que só comia o que sua esposa cozinhava. Só que um dia ela ficou doente e foi pro hospital por vários meses. E como ela não podia cozinhar pra ele ficou sem comer por vários meses. E morreu. De fome. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de Band-Aid, mas esse é o nome da marca. O nome oficial é curativo adesivo. Velcro também não é o nome oficial disso aqui, e sim fecho de gancho e argola. O quê? Cotonete também é o nome de uma marca. O nome real disso é hastes flexíveis com ponta de algodão. O Brasil inteiro chama isso de Bombril, mas o nome verdadeiro é esponja de aço. Vaselina também é o nome de uma marca, e o nome correto do produto é petrolato, ou geleia de petróleo. Por fim, Tupperware também é o nome de uma marca. E o nome oficial desse treco é recipiente para armazenamento de alimentos. Não. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de Band-Aid, mas esse é o nome da marca. O nome oficial é curativo adesivo. Velcro também não é o nome oficial disso aqui, e sim fecho de gancho e argola. O quê? Cotonete também é o nome de uma marca. O nome real disso é hastes flexíveis com ponta de algodão. O Brasil inteiro chama isso de Bombril, mas o nome verdadeiro é esponja de aço. Vaselina também é o nome de uma marca, e o nome correto do produto é petrolato, ou geleia de petróleo. Por fim, Tupperware também é o nome de uma marca, e o nome oficial desse treco é recipiente para armazenamento de alimentos. Não. Pessoas que esqueceram de fechar a live. Essa mulher tava fazendo um sorteio ao vivo. Ela anunciou a ganhadora, mas esqueceu de encerrar a live. E isso aqui aconteceu. Obrigada, viu, gente? Nossa, Andréia Assis, velho, vai tomar. Que é essa? Ah, cara chata. Aquela testuda. O influenciador Gordox resolveu terminar sua live e ir dormir. O problema, ele esqueceu de fechar a live. E ele dorme pelado. E tudo isso foi transmitido ao vivo até a live cair. Essa influencer terminou sua live, mas esqueceu de fechar ela. Depois disso, além de tirar o enchimento do sutiã e falar com uma voz muito mais grossa, ela bebeu molho e mostrou esse papel de parede. Até finalmente perceber que ainda tava ao vivo. So that was just like a little sketch that we did that we've been working on for a while. Got ya. Yeah, got you. No fim de uma live, o Snoop Dogg esqueceu de parar de transmitir e acabou ficando 8 horas ao vivo enquanto andava pela sua casa. Até que ele finalmente percebeu e fechou a live. Am I still streaming? I would hope not. Não usem drogas. Por fim, a ex-presidente Dilma abriu uma live e não percebeu por um bom tempo. Por que todos aparecem e ele não aparece? Com o maior tempo que alguém já segurou a respiração. Em 2012, um mergulhador alemão bateu o recorde mundial de maior tempo sem respirar, com 22 minutos. Porém, isso nem chega perto do recorde mundial de hoje em dia. Pra você ter noção, uma pessoa normal consegue segurar a respiração de 30 a 90 segundos. O Houdini, um dos maiores escapistas do mundo, conseguia só 3 minutos. Se você quer testar quanto tempo você consegue ficar sem respirar, prende a respiração assim que eu revelar o dono do novo recorde. E tenta assistir o vídeo inteiro de novo sem respirar. E se você conseguir, vai estar acima da maioria das pessoas. Em 27 de março de 2021, Budimir Somat bateu o recorde mundial, prendendo a respiração por 24 minutos e 37 segundos. Com o maior tempo que alguém já segurou a respiração. Em 2012, um mergulhador alemão bateu o recorde mundial de maior tempo sem respirar, com 22 minutos. Porém, isso nem chega perto do recorde mundial de hoje em dia. Pra você ter noção, uma pessoa normal consegue segurar a respiração de 30 a 90 segundos. O Houdini, um dos maiores escapistas do mundo, conseguia só 3 minutos. Se você quer testar quanto tempo você consegue ficar sem respirar, prende a respiração assim que eu revelar o dono do novo recorde. E tenta assistir o vídeo inteiro de novo sem respirar. E se você conseguir, vai estar acima da maioria das pessoas. Em 27 de março de 2021, Budimir Somat bateu o recorde mundial, prendendo a respiração por 24 minutos e 37 segundos. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos. E todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir. Até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando. E uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta
preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Recordes mundiais que você pode bater em casa. Maior número de camisetas colocadas em 1 minuto. O recorde é de só 35, o que é menos de uma por segundo. Parece fácil de quebrar. O tempo mais rápido que alguém digitou o alfabeto no celular foi 3,8 segundos. Então, se você for bom jogando ou fofocando, pode bater facinho. Mas mais fácil ainda é o de mais selfies tiradas em 3 minutos. O recorde hoje é de 184. E eu tenho certeza que eu já tirei mais tentando achar uma foto boa. Aplausos em 1 minuto. Se você conseguisse fazer 1140, já bateria o recorde e levaria a plaquinha pra casa. E cuidado com esse. O maior número de CDs colocados num dedo foi 50. Recordes mundiais que você pode bater em casa. Maior número de camisetas colocadas em 1 minuto. O recorde é de só 35, o que é menos de uma por segundo. Parece fácil de quebrar. O tempo mais rápido que alguém digitou o alfabeto no celular foi 3,8 segundos. Então, se você for bom jogando ou fofocando, pode bater facinho. Mas mais fácil ainda é o de mais selfies tiradas em 3 minutos. O recorde hoje é de 184. E eu tenho certeza que eu já tirei mais tentando achar uma foto boa. Aplausos em 1 minuto. Se você conseguisse fazer 1140, já bateria o recorde e levaria a plaquinha pra casa. E cuidado com esse. O maior número de CDs colocados num dedo foi 50.